A guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia está em fúria há mais de 3 anos. Desde o início, parte da estratégia de Putin tem sido clara: enviar tantos tanques para a Ucrânia que seu inimigo fique sobrecarregado. Essa estratégia não funcionou tão bem quanto Putin gostaria. A Ucrânia encontrou diversas contramedidas para os tanques russos, principalmente com seu exército de drones em expansão. Mas a OTAN, e especialmente a Alemanha, tem prestado atenção nas táticas de Putin. Agora, a Alemanha está se preparando para combater fogo com fogo. Essa única jogada permitirá que a Alemanha atropele a Rússia se Putin tentar implantar seus tanques na Europa. Qual é essa jogada? A Alemanha está se preparando para construir 3.500 tanques e veículos blindados próprios. Isso é de acordo com a Bloomberg, que relatou em 4 de julho que pessoas familiarizadas com as forças armadas da Alemanha informaram que o país planeja comprar cerca de 1.000 tanques de batalha principais e até 2.500 veículos de combate blindados. A medida está sendo tomada enquanto a Alemanha trabalha junto com a OTAN para se preparar para uma possível invasão de um membro da OTAN, provavelmente um dos estados bálticos, nos próximos anos. A Alemanha acredita que a invasão está chegando em breve. Em junho, o chefe de defesa do país, Carsten Breuer, disse à British Broadcasting Corporation que a OTAN enfrenta uma ameaça muito séria da Rússia. O tipo de ameaça que não se via em 4 décadas de serviço militar. Há uma intenção e há um acúmulo de estoques, disse Breuer, antes de dar um aviso severo de que a Rússia pode atacar um país da OTAN antes que a década termine. É isso que os analistas estão avaliando em 2029, disse Breuer. Então devemos estar preparados até 2029. Isso garante que não acontecerá antes desse ano? Eu diria que não. Devemos estar prontos para lutar esta noite. As fontes anônimas que falaram com a Bloomberg dizem que a compra exigirá um impressionante financiamento de 29 bilhões de dólares. Também está sendo proposto com um propósito. A OTAN pediu à Alemanha que fornecesse 7 brigadas de combate nos próximos 10 anos, todas provavelmente servirão em regiões de fronteira-chave, para agir como um dissuasor para Putin, enquanto o líder da Rússia pondera qual nação invadir a seguir. Essas brigadas precisarão de equipamentos, cerca de 3.500 tanques e veículos blindados devem fazer o trabalho. Fontes da Bloomberg também revelaram precisamente o que a Alemanha comprará com seus 29 bilhões de dólares. Na frente dos tanques, planeja comprar cerca de 1.000 Leopard 2. O Leopard 2 é um dos tanques europeus mais impressionantes e está perfeitamente posicionado para servir como um contraponto direto à maioria dos principais tanques de batalha que Putin posicionou na Ucrânia. A primeira versão do Leopard 2 foi produzida em 1979, diz a Army Technology, e passou por várias iterações e atualizações desde então. A mais recente dessas atualizações, e provavelmente a versão do Leopard 2 que a Alemanha comprará, é o tanque de batalha principal A7 Plus, construído pela Krauss-Maffei Wegmann, ou Krauss-Maffei Wegmann. O A7 Plus pesa mais de 148 mil libras, mede quase 36 pés de comprimento e é capaz de rasgar o terreno a velocidades que se aproximam de 45 milhas por hora. É uma melhoria em relação ao Leopard 2, diz a Army Technology, porque introduz tecnologia digitalizada no tanque e foi projetado com um conceito de usuário multifuncional. Isso deve melhorar a sustentabilidade. Exemplos vêm da torre e do chassi do tanque, ambos equipados com sistemas de refrigeração para garantir que a degradação do tanque, devido ao superaquecimento, seja retardada. Novos sistemas de ar-condicionado e de fornecimento de energia de alto desempenho foram incorporados ao tanque A7 Plus, tornando-o um dos mais modernos que a Alemanha pode colocar em campo. Ele também atinge forte, muito forte. Um Leopard 2 A7 Plus é equipado com um sistema de arma leve de controle remoto modular FLW-200, que permite que ele se defenda de vários tipos de alvos, além de torná-lo uma força ofensiva aterrorizante. Esse sistema permite que o tanque detecte automaticamente tanto veículos aliados quanto inimigos se aproximando, com sua torre também tendo um ângulo de elevação que desce até menos 15 graus e sobe até 70 graus.
Cada A7 Plus vem com um canhão de alma lisa L55/L44 de 120 mm, que é capaz de disparar munição padrão da OTAN. Mas se o tanque precisa de um grande poder de fogo, esse canhão também pode disparar projéteis explosivos programáveis de 120 mm capazes de dizimar um alvo. Uma metralhadora integrada de 762 mm, controlada por um atirador, adiciona a linha ofensiva do tanque. Além disso, ele pode ser equipado com uma metralhadora de calibre 0,5 ou um lançador de granadas de 40 mm, conforme o objetivo da missão. O A7 Plus possui lançadores de granadas de fumaça em ambos os lados da estação de armas, acionáveis quando necessário para ocultar a posição do tanque. O tanque também vem com o kit de proteção modular, que supostamente o protege de minas, mísseis antitanque, granadas propulsadas por foguetes e dispositivos explosivos improvisados. O A7 Plus também pode ser equipado com um arado de minas, lâmina ou rolo de minas, todos os quais podem ser usados para limpar minas ou outros obstáculos colocados em seu caminho para retardá-lo. É um tanque incrivelmente poderoso e a Alemanha pode estar se preparando para comprar 1.000 deles. Quanto aos 2.500 veículos blindados que farão parte da compra, Bloomberg diz que todos eles serão caixas GTK. Eles são tão impressionantes quanto o Leopard 2 A7 Plus à sua maneira. Um veículo blindado multiuso com rodas 8x8. O Boxer vem nas variedades de veículo blindado de transporte de pessoal, ou veículo blindado de transporte de pessoal e veículo de combate de infantaria, ou veículo de combate de infantaria, de acordo com o reconhecimento do Exército. A variante veículo blindado de transporte de pessoal é a que atinge com mais força. A mesma fonte diz que um Boxer veículo blindado de transporte de pessoal vem carregado com uma estação de arma remota que vem com uma metralhadora de 127 mm ou um lançador de granadas de 40 mm. Então, ele não atinge tão forte quanto o Leopard 2 A7 Plus, mas essa não é sua finalidade. O Boxer é mais um veículo de suporte, pelo menos na frente ofensiva, embora seu sistema de armas ainda possa ser configurado com base nas necessidades da missão. Leva menos de 1 hora para trocar a metralhadora pelo lançador de granadas e vice-versa. Muito mais impressionante é a pura mobilidade do veículo. Ele possui um motor diesel 8V199 TE20, que permite atingir velocidades de até 65 milhas por hora em um alcance de cerca de 621 milhas. Esse desempenho é alcançável mesmo em terrenos acidentados e sob condições ambientais extremas, diz o Army Recognition. A armadura de aço e cerâmica do boxeador oferece proteção contra explosivos, com a Alemanha também tendo a opção de equipá-lo com sistemas de proteção ativa e armadura reativa. Em suma, as defesas e o sistema de armas do veículo são modulares e adaptáveis conforme a missão. O boxeador pode transportar de 3 a 11 tripulantes. Novamente, dependendo se é a variante veículo blindado de transporte de pessoal ou veículo de combate de infantaria, esses dois veículos correspondem facilmente a quase tudo que a Rússia é capaz de trazer para a mesa. E a Alemanha planeja comprar 3.500 deles. No entanto, planejar é a palavra-chave aqui. A única ressalva a este relatório, como apontam tanto a Bloomberg quanto o Kiev Independent, é que a Alemanha ainda não tomou uma decisão oficial. A Bloomberg tentou falar com um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, que se recusou a comentar sobre qualquer possível aumento no número de veículos. Quanto ao Kiev Independent, ele diz que as quantidades finais e os preços ainda estão sendo negociados. O valor gasto pela Alemanha e a quantidade de veículos recebidos podem variar. Ainda assim, mesmo sem confirmação oficial, o mundo já está reagindo. Bloomberg diz que as ações do fabricante alemão de defesa Rheinmetall subiram até 37% após a notícia dos planos da Alemanha ser divulgada, sugerindo que aqueles que estão por dentro nos círculos financeiros da Alemanha acreditam que um anúncio oficial está a caminho e querem entrar no andar térreo antes que os preços das ações da Rheinmetall disparem. E tem mais. Além desses 3.500 veículos, a Alemanha também está se preparando para comprar até 1.000 veículos modulares blindados Pátria, fabricados na Finlândia. Esses veículos são destinados a substituir os AFVs Fuchs no exército alemão, que estão envelhecendo e não serão eficazes em um futuro esforço de guerra.
A Nordic Defense Review diz que a Alemanha já recebeu aprovação para essa compra. Isso significa que a pátria, que fabricou o veículo e também deu seu nome, começará a entregar os primeiros dos 1.000 propostos em 2025. O Patriot é um pouco menor do que as caixas que a Alemanha supostamente planeja comprar, pois é um veículo 6x6. Mesmo assim, se ambos os negócios forem concluídos, isso aumenta o novo contingente de veículos militares da Alemanha para 4.500 a serem entregues nos próximos anos. Putin estará tremendo em suas botas, e ele deveria estar. Afinal, a única razão pela qual a Alemanha está fazendo essas compras é porque Putin decidiu invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Foi essa decisão que levou a Alemanha a se reinventar como uma nação militar. A notícia do investimento de 29 bilhões de dólares do país em tanques e veículos blindados surge após uma promessa de junho do país de aumentar seus gastos com defesa para 35% de seu produto interno bruto, ou produto interno bruto, até 2029. De acordo com a Defense News, a Alemanha também pretende investir impressionantes 761 bilhões de dólares em seu exército entre agora e 2030, tornando-se confortavelmente o quarto maior gastador militar do mundo, atrás dos Estados Unidos da América, China e Rússia. E é a Rússia que é a principal preocupação da Alemanha. Afinal, é contra a Rússia que a Alemanha pretende se opor. O que leva ao motivo pelo qual a Alemanha está comprando 3.500 tanques e veículos blindados agora. Essas razões começam com algo que a Alemanha não tem estado muito disposta a admitir por vários anos. A Alemanha não está pronta para uma luta contra a Rússia. Pelo menos, não tem estado por anos. Em relação ao equipamento, após décadas de negligência no investimento em suas defesas, isso é evidente na falta de comprometimento nos gastos passados da Alemanha com defesa. Segundo o Banco Mundial, a Alemanha não gasta 2% do produto interno bruto em seu exército desde 1991, ano em que a União Soviética colapsou. Desde então, e até os últimos anos, os gastos com defesa do país têm estado em constante declínio. Ele atingiu um ponto historicamente baixo em 2005, quando a Alemanha gastou apenas 11% do seu produto interno bruto em defesa. Mas, mesmo quando a guerra na Ucrânia começou a sério, o país não estava gastando muito. 2022 viu a Alemanha investir 14% do seu produto interno bruto em seu exército, com 2023 trazendo consigo um investimento de 15%. Lembre-se de que até um anúncio em 5%, o 2% para todos os seus membros. A Alemanha tem negligenciado seu exército por tempo demais. Isso pode estar mudando agora. Porém, décadas de negligência prejudicaram a prontidão do país para a guerra. Isso ficou evidente em fevereiro de 2018, quando o Reino Unido Defense Journal relatou sobre um documento vazado mostrando que a Alemanha estava bastante despreparada para enfrentar a Rússia. Esse documento foi vazado em um momento em que a Alemanha estava prestes a assumir um papel como líder da Força-Tarefa Conjunta de Prontidão Muito Alta da OTAN, ou Força-Tarefa Conjunta de Prontidão Muito Alta, que tinha um foco claro na Rússia. E o documento deixou uma coisa muito clara: a Alemanha não tem tanques suficientes. O documento revelou que a 9ª Brigada de Tanques da Alemanha tinha apenas 9 Leopard 2 operacionais na época, embora tivesse prometido que teria 44 prontos quando assumisse a Força-Tarefa Conjunta de Prontidão Muito Alta. A brigada possuía apenas 3 dos 14 veículos blindados prometidos pela Alemanha. Segundo o documento, as deficiências não se deviam apenas à Alemanha não comprar tanques e veículos blindados suficientes, mas também à incapacidade de manter os existentes. O limitado orçamento militar do país, comparado ao seu produto interno bruto, aparentemente não cobria as peças necessárias para a manutenção. A Alemanha também não parecia disposta a investir os recursos necessários para manter esses veículos em boas condições. O resultado foi um arsenal de tanques e veículos blindados desmoronando, que fez da Alemanha motivo de riso. Muitos relataram sobre a dependência de Putin em tanques da era soviética durante a guerra com a Ucrânia. Mas a Alemanha não estava em uma posição melhor. Se tivesse que lutar, estaria retirando de arsenais igualmente decrépitos
Bruegel foi além com sua própria análise 6 anos depois. Em 2021, a Alemanha tinha apenas cerca de 340 tanques. Isso é apenas 8% dos 4.000 que tinha em 1992 e 14% dos 2.400 que tinha em 2004. Em outras palavras, a Alemanha não estava apenas falhando em manter seus estoques de tanques, estava ativamente os esgotando em prol de cortar o máximo possível seu orçamento militar. E essa foi uma tendência vista em todo o exército alemão, aponta Bruegel. A Alemanha tinha 3.000 obuseiros em 1992. Isso caiu para apenas 120 em 2021. Também reduziu seus estoques de jatos de combate em 50% entre 1992 e 2021. O ponto aqui é que a Alemanha passou as últimas 3 décadas se desarmando. Isso deve ter feito Putin lamber os lábios. A Alemanha está entre os países mais ricos da Europa. O fato de estar gastando tão pouco em seu exército criou uma oportunidade para Putin. É uma oportunidade que ele não aproveitou, mas estava lá mesmo assim. Se tudo tivesse corrido conforme o plano de Putin, ele teria tomado a Ucrânia em menos de uma semana, obtendo um enorme território para ameaçar a Europa. Nações bálticas menores, como Estônia e Letônia, poderiam ter sido as próximas, com o líder da Rússia acreditando que a OTAN teria sido capaz de responder. Afinal, era a Alemanha que deveria estar liderando a carga. Como poderia fazer isso quando estava gastando tão pouco em seu exército? Agora, uma reviravolta está tomando forma após o fracasso dos planos iniciais de Putin. O gigante adormecido da Europa, a Alemanha, foi despertado de seu sono. Demorou um pouco para acordar, apertando o botão soneca várias vezes. Primeiro, como mostrado por seus baixos gastos em proporção ao produto interno bruto em 2022 e 2023. Mas o alarme finalmente disparou e a Alemanha está investindo pesado. Cerca de 1.000 tanques e 2.500 veículos blindados. 3.500 se contar. Os pátrias são apenas sintomas deste gigante adormecido despertando. Porém, há outras razões para a Alemanha decidir adquirir tantos tanques e veículos blindados neste momento. Os compromissos com a OTAN citados antes estão incluídos. A OTAN solicitou à Alemanha que disponibilizasse 7 novas brigadas, totalizando cerca de 40.000 soldados adicionais. De acordo com o Business Standard, esse pedido foi feito em maio. E faz parte de um esforço maior dentro da OTAN para aumentar o número de brigadas que exige que seus membros forneçam. Esse número era anteriormente 80, de acordo com uma figura militar sênior anônima, citada pelo Business Insider. Agora, a OTAN está procurando que seus membros forneçam entre 120 e 130 brigadas, cerca de um aumento de 50% em relação aos números anteriores. As 7 novas brigadas alemãs se somam às 10 que o país se comprometeu com a OTAN em 2021. A Alemanha ainda não entregou todas as 10. Ela tem um prazo até 2030 e já montou 8 até agora, com uma 9ª atualmente sendo construída na Lituânia, que estará pronta para 2027. Adicione essas 10 brigadas às 7 que a OTAN solicitou, e isso dá 17. Com cada brigada tendo cerca de 5.000 soldados, isso soma um compromisso de 5.000 soldados. Todos esses soldados precisam de equipamento e armadura. Talvez a Alemanha? A compra de 3.500 tanques e veículos de combate blindados visa garantir que as brigadas estejam prontas para agir em caso de uma guerra com a Rússia. E falando em guerra com a Rússia, isso leva a outro motivo pelo qual a Alemanha está investindo tão pesadamente neste tipo específico de equipamento. Ela quer ser capaz de combater fogo com fogo em uma guerra contra as forças de Putin. Putin tem dependido fortemente de tanques em sua invasão à Ucrânia, enquanto o interesse nacional sangrava em abril de 2024. A guerra na Ucrânia prova que os tanques estão aqui para ficar e lutar. E isso não está errado, no entanto. A Ucrânia encontrou contramedidas adequadas aos tanques da Rússia com seus drones kamikaze e mísseis antitanque. Nada disso foi suficiente para Putin retirar seus principais tanques de batalha do campo. Contudo, é inegável que os tanques foram essenciais para os ganhos iniciais da Rússia durante sua invasão. Também vale a pena notar que a Ucrânia fez uso pesado de tanques e veículos blindados, também.
Eles permitiram à Ucrânia se defender contra os tanques russos, bem como lançar contra-ofensivas contra as forças russas em território ocupado. O tanque pode ter sido visto como uma arma ultrapassada antes da guerra na Ucrânia. O interesse nacional indica que muitos no Ocidente aderem a essa visão, com a maioria das forças militares modernas focando em construir forças aéreas robustas. Mas o que parece fazer sentido na guerra moderna e o que Putin está fazendo são duas coisas muito diferentes. Os tanques continuam sendo fundamentais para a estratégia de Putin. O exército búlgaro informa que a Rússia planeja construir mais 1.000 tanques até 2028 e 3.000 até 2035. Segundo a revista Military Watch, Putin está se empenhando para alcançar seus objetivos. Os mesmos tipos de números de produção de tanques vistos durante o auge da União Soviética, quando a Rússia produzia cerca de 4.000 tanques por ano. Se a Rússia é realmente capaz de atingir esses números sob o peso das sanções ocidentais, é irrelevante. O que importa aqui é o plano. Com isso, Putin está comunicando ao mundo que qualquer guerra futura que ele travar, incluindo a atual luta com a Ucrânia, ainda envolverá tanques. Muitos deles, se o líder da Rússia conseguir o que quer. O investimento planejado da Alemanha em 1.000 tanques e 2.500 veículos blindados provavelmente tem a intenção de ser uma resposta direta à estratégia. Putin está praticamente dizendo à OTAN que vai usar isso no futuro. E se a Rússia planeja trazer milhares de tanques para uma luta, a Alemanha pretende estar pronta com muitos tanques próprios. Na verdade, os planos russos de construir milhares de tanques adicionais podem ser um tanto irrealistas. Putin enfrenta a realidade de que, enquanto a Alemanha se prepara para comprar tanques mais modernos, ele está desesperado o suficiente para enviar tanques de 60 anos para a Ucrânia. Descubra mais, junto com o que isso significa para a situação dos tanques da Rússia, em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para comentários sobre os principais desenvolvimentos militares na Europa.